Boa tarde. Forte chuva abre cratera numa das principais avenidas de Natal. A Prefeitura da capital tenta uma forma de acabar com a greve dos professores. Idosos são alvos fáceis em fraudes do empréstimo consignado. Empresas estão de olho no consumidor com mais de 50 anos. Pesquisa Fierne Certos aponta polarização entre Fátima e Carlos Eduardo. Meu convidado hoje é o diretor imobiliário do Sinduscom, Francisco Ramos. Pesquisa do Sinduscom registra a retomada de negócios no primeiro trimestre do ano. Segunda-feira, 7 de maio de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. As fortes chuvas em Natal provocaram a abertura de uma cratera na Avenida Prudente de Moraes, em entroncamento com a Mor Gouveia. A Prefeitura da capital trabalha desde ontem na área para minimizar os transtornos. A repórter Vanessa Camilo nos traz mais detalhes. As fotos dão ideia do tamanho da cratera que se formou neste final de semana na Avenida Prudente de Moraes, logo na altura do Arena das Dunas. O asfalto cedeu bem na região onde existe um túnel de drenagem. O caso já era previsto pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Natal. De acordo com o secretário, trata-se de uma acomodação do solo, processo comum em obras de drenagem. Bem próximo às obras de drenagem existe o túnel de mobilidade aqui da Mor Gouveia. Segundo a Secretaria de Obras do município, o motorista que trafega por aqui não precisa se preocupar, pois não existe risco de desabamento. É importante frisar que nas redes sociais está um verdadeiro terrorismo, dizendo que é o túnel da mobilidade que afundou, que rompeu. Não existe isso. O túnel da mobilidade, a trincheira está intacta, é uma estrutura de concreto armado, com estacas de aço, e é bastante rígida e tem uma profundidade daquela estaca de 17 metros de profundidade, enquanto a galeria que está sendo executada só tem apenas 9 metros de profundidade. Então podem ficar tranquilos que a parte de mobilidade da área não tem nenhum tipo de avaria e está super segura. No mesmo dia que o asfalto cedeu, o procurador da República Kleber Martins determinou o desarquivamento do inquérito que tratava sobre a aplicação de recursos para obras da Copa do Mundo em Natal. O procurador solicitou à Polícia Federal e ao Corpo de Bombeiros que avaliassem a obra de drenagem e que verifiquem se o que foi construído equivale ao que foi projetado. O secretário se diz tranquilo com as investigações. O projeto está sendo executado de acordo com o que foi aprovado pelos órgãos licenciadores, né? E estamos conduzindo a obra na nossa maior tranquilidade, não existe problema nenhum na obra. É uma obra que tem seus riscos, a gente está acompanhando 24 horas a obra. Nós estamos todos super tranquilos, porque a gente trabalha dentro da honestidade e não temos receio nenhum de qualquer tipo de fiscalização. A expectativa da Secretaria é concluir as obras naquela região até o domingo. E até o final de maio, toda a obra de drenagem estará pronta. Pois é, o buraco da Prudente Moraes aí no local assombrou muita gente ontem, mas as informações estão aí da Prefeitura de Natal. Olha, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2018, foram abertas no site desta segunda-feira e vão até o dia 18 de maio, às 23 horas e 59 minutos, segundo o manual do candidato. Todos os interessados em participar da prova devem fazê-lo, inclusive aqueles que conseguirão a isenção da taxa de R$ 82. A aprovação do pedido de isenção, que foi feito em um período anterior, não significa estar inscrito no exame. O empréstimo consignado é a forma mais fácil e mais barata de acesso ao crédito em bancos e financeiras. Mas as fraudes aumentam nesse segmento e os aposentados são os alvos principais. Veja na reportagem de Michele Trombelli. A dona Luzia sempre fugiu de empréstimos, mas ao aceitar uma proposta para ter um cartão de crédito, caiu num golpe. Foram feitos 3 consignados em seu nome. Eu não pedi nada, eles falsificaram meu nome. Quando eu subo desse de 26, eu fiquei tão nervosa que eu fiquei 3 noites sem dormir. Eu chorava. Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, como pode uma coisa dessa? A conta é minha.
Por ser descontado diretamente da folha de pagamento ou do benefício, o crédito consignado possui taxas de juros mais baixas do que as de mercado e por isso costuma ser vantajoso para quem precisa do dinheiro. O problema é quando os golpistas se aproveitam para enganar as pessoas, principalmente as com mais idade, utilizando esse tipo de recurso. Uma das fraudes mais comuns é a falsificação dos documentos para fazer o empréstimo sem que o aposentado tenha conhecimento. O dinheiro cai na conta corrente de um terceiro e é rapidamente sacado pelo criminoso. A vítima só percebe depois de vários dias quando vê o desconto na folha. Outro golpe é a cobrança de taxa para conceder um empréstimo. Em alguns casos, o valor nunca é creditado. Não existe qualquer tipo de taxa que possa ser cobrado tanto para empréstimo consignado, quanto para qualquer outro empréstimo. A Associação Nacional, que representa as empresas de crédito e correspondentes bancários, defende que os consignados entrem exclusivamente na conta em que o cidadão recebe o pagamento. A proposta já foi enviada à Previdência Social. Mesmo que alguém consiga fraudar isso, ele vai lá e vai, olha, tomaram um empréstimo, está na minha conta benefício. Ele vai enxergar isso no extrato de aposentadoria dele. Para evitar prejuízos, nunca entregue documentos ou dados a pessoas estranhas, muito menos por telefone. Consulte o Olerite mensalmente. Negocie apenas com profissionais certificados e, na dúvida, procure a instituição financeira pessoalmente. Imagina o tempo que eu estou esperando, né? Porque tá na mão do advogado, não é assim, de um dia para o outro, né? E é horrível, menina. Veja a seguir, Prefeitura de Natal tenta uma forma de acabar com a greve dos professores, que já dura 1 mês e meio. E mais, empresas estão de olho no consumidor com mais de 50 anos. O RN acontece e volta em instantes. A Prefeitura de Natal tenta uma forma de acabar com a greve dos professores. A categoria está de braços cruzados desde o dia 21 de março. Veja na reportagem. A última proposta apresentada pela Prefeitura aos professores municipais foi no dia 27 de abril. Foi oferecida à categoria uma correção dos salários em 6,81%, em aceitação ao índice proposto pelo sindicato. Além disso, nesta última reunião, a Prefeitura acatou o pedido de pagamento do retroativo da correção salarial referente aos meses de janeiro a maio deste ano, mas sinalizou que faria este pagamento de forma parcelada, em 12 vezes, com início previsto para janeiro do ano que vem. As condições de pagamento não foram aceitas pela categoria e, segundo a secretária municipal de Educação, esta foi a última proposta da Prefeitura. Depois desta audiência com o desembargador, nós já refizemos a proposta, mas nada satisfaz, embora o sindicato tenha dito aqui, em torno desta mesa, da nossa sala, que quanto ao parcelamento, a proposta que fizéssemos, parcelamento do retroativo de janeiro a maio, a proposta que fizéssemos, eles aceitariam, mas não aceitaram. Com a correção acatada pela Prefeitura, um professor da rede municipal em início de carreira, com carga horária de 20 horas semanais, passaria a receber um salário de R$ 2.325,36, um aumento de R$ 148 em relação ao atual salário. Esse reajuste representa para a folha da Prefeitura um acréscimo de mais de R$ 1.200.000 por mês. A folha da Prefeitura dos profissionais de magistério já não mais é paga com recursos do Fundeb apenas. Há uma porção bastante significativa, uma folha de 3,5 milhões que já é assumida com recursos próprios. Além disso, a correção do piso, ele se aplica também à folha dos inativos. E a Natalprev tampouco teria capacidade de assumir este parcelamento, senão dessa forma que foi apresentada. Desde o dia 21 de março, quase 76% dos alunos da rede municipal estão com aulas parciais e pouco mais de 11% dos estudantes estão sem aulas. Estes que fizeram o greve total são hoje 16 escolas, estas só terminarão o ano letivo no mês de janeiro, quiçá até o final do mês de janeiro. Eleições 2018. Algumas observações sobre a pesquisa eleitoral divulgada ontem
pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Os dados são certos. Em se tratando do governo, o jogo está em aberto, mas nem tanto. O eleitorado parece se dividir entre os partidários de Fátima Bezerra e os defensores de Carlos Eduardo Alves. Acredito que seja esta a polarização da vez. Fátima contra Carlos Eduardo. Dificilmente outro nome terá força para se colocar entre os dois e talvez possa superá-los. Historicamente, as eleições do Rio Grande do Norte são polarizadas. Fátima mantém sua liderança verificada desde as primeiras pesquisas da fase pré-eleitoral. Aparece com boa vantagem, cerca de 10 pontos percentuais, mas nada que lhe garanta favoritismo pleno. Estamos ainda na fase de pré-campanha, é bom lembrar, vamos ter de passar pelas convenções, as candidaturas ainda formam suas chapas e ainda teremos de verificar o andamento da campanha eleitoral com sua propaganda na TV, no rádio e nas redes sociais. Portanto, muita coisa ainda está por acontecer. Estamos há 5 meses, a partir de hoje, há 5 meses do pleito. Com a desaprovação nas alturas, mais de 82%, Robson Faria tem poucas chances de reeleição. Esse é o retrato do momento, pode mudar. Ele, com certeza, vai virar saco de pancadas de todos os concorrentes ao governo este ano. Seu desafio é manter-se de pé e defender o legado do seu governo. Quando o quesito é rejeição, Robson lidera com quase 40% das citações. Na disputa por cadeiras no Senado, Garibaldi Alves Filho e José Agripino Maia ainda superam Zenaide Maia, quando a pergunta é estimulada. Mas a vantagem dos dois senadores não é folgada. A deputada federal Zenaide Maia se mantém próxima dos dois concorrentes e perigosamente nos calcanhares de José Agripino. Na pesquisa espontânea, Zenaide vence a Agripino. Acredito que a briga por uma cadeira no Senado será uma das mais acirradas na disputa eleitoral deste ano. Se Zenaide Maia tiver alguém do porte do vice-governador Fábio Dantas ao seu lado na disputa pelas vagas senatoriais, como se discute aí no bastidor, numa aliança PSB-PT, o caldo vai entornar de vez, mais ainda, para Garibaldi e Agripino. Tanto para governo como para o Senado, verificamos que pouco mais de 1/3 do eleitorado se mostra indeciso ou sem saber opinar. Ou seja, boa parte do eleitor potiguar já está ligado nas eleições deste ano. Isso não significa que esse contingente já está firme no quesito voto, já está firme no voto. Na corrida presidencial, Lula nada de braçadas no eleitorado potiguar, com mais de 40% das preferências, numa distância enorme em relação aos concorrentes. Quando ele sai da chapa, Ciro Gomes cresce. O nome de Joaquim Barbosa ainda não aparece, não tem destaque, está no grupo ali dos outros, né? Ainda não causa qualquer impacto junto ao eleitor do Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar. Olha, as empresas estão de olho no consumidor com mais de 50 anos. Eles são mais de 54 milhões de brasileiros e, geralmente, com maior poder aquisitivo, costumam gastar com produtos mais caros e de qualidade. Veja na reportagem de Gilberto Manioto. A Maria escolhe com todo cuidado o produto que vai comprar. Depois dos 50 anos, ela ficou bem mais exigente. A gente vai querendo que as coisas fiquem melhor, você escolhe, gasta o dinheiro nas coisas que você acha que fica melhor, independente de ser mais caro ou mais barato. Esse público que já está ficando de cabelos brancos, usando óculos, tem chamado a atenção, porque eles sabem o que querem, procuram o melhor. A gente começa a se preocupar, sim, com a saúde, né? Começa a sentir um peso maior, alguma coisa, fala, opa, isso aqui não me faz bem. Nos supermercados já se costuma dizer que para atender esse público acima dos 50 anos é preciso prateleiras de borracha. Porque quando se fala em saúde é impressionante a quantidade de produtos. Porque hoje eles se preocupam mais em consumir menos sódio, menos açúcar. A gente fala que a prateleira tem cada vez mais esticar para os lançamentos da indústria. É um público
que conversa, muitos funcionários conhecem pelo nome, estão sempre junto com a gente. No Brasil, 54 milhões de pessoas têm 50 anos ou mais. A previsão é que em 2044 serão 93 milhões. Uma pesquisa da Kantar, que é especialista em consumo, constatou que os novos cinquentões, apesar de irem menos às compras, gastam 16% mais porque preferem marcas mais sofisticadas e têm mais tempo para pesquisar, para escolher. Eu fiquei mais criterioso. A gente quer uma coisa mais sofisticada em função da qualidade de vida. Os novos sênios, como são chamados, são a chave para qualquer marca encontrar oportunidades reais de crescimento. Cada vez mais conscientes, mais exigentes, mais informados. Então, o que acontece? Estão num estágio de vida que eles estão com um bolso mais saudável. Foi pensando justamente nesse público que a Thalita fez pesquisa e descobriu que sim, dava para abrir sem problema algum um spa e um salão como esse aqui. Um cinquentão que quer encontrar dentro de um único lugar conforto, qualidade, praticidade, tendência. A Rita, de 54 anos, acha que os cinquentões estão com tudo. E acaba reunindo esse pessoal aqui. Então você, além de tudo, conhece novas pessoas, você interage, entendeu? São os novos cinquentões. Opa, tamo aí. Pois é, eu sou exigente na hora de comprar. Olha, veja a seguir minha entrevista com o diretor imobiliário do Sinduscom, Francisco Ramos. Pesquisa do Sinduscom registra a retomada de negócios no primeiro trimestre do ano. A gente volta em instantes. O setor imobiliário no Rio Grande do Norte já começa a sentir os efeitos positivos do fim da recessão. É o que demonstra a mais nova pesquisa do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil. O primeiro trimestre do ano apresenta saldo positivo. Meu convidado hoje é o diretor do setor imobiliário do Sinduscom, Francisco Ramos. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Diógenes. Me diga uma coisa, já dá para dizer que o pior já passou? Eu acredito que sim. O que a gente tem visto aí no mercado é uma volta dos lançamentos, que já faziam 3 anos que não tinham novos lançamentos. Agora, em janeiro, tivemos o lançamento de 283 unidades. 160, desde 2014 não tinha lançamento, teve agora? Em janeiro, agora, 123 casas no Bom Pastor e 160 apartamentos em Parnamirim. E o volume de vendas, que cresceu bastante em relação ao último trimestre, foi um crescimento de 110% em relação ao último trimestre e de 9% em relação ao primeiro trimestre de 2017. Sinal claro da retomada dos negócios. De uma maneira geral, quantos apartamentos foram vendidos de janeiro a março? Foram vendidos 282 unidades habitacionais, entre apartamentos e casas. No último trimestre foram apenas 134. Então, o crescimento foi significativo. Mais 90% na região metropolitana, Natal e região metropolitana, né? Isso, esses números são da região metropolitana, Natal e mais as cidades circunvizinhas. Certo, mas o grosso aqui. Em Natal, por exemplo, onde é que se concentram maiores as vendas? As vendas maiores estão no bairro de Lagoa Nova, que também é o bairro que tem maior oferta, né? Então, ele também tem um número maior de vendas. Mas ela está disseminada em todos os bairros. Proporcionalmente, os bairros têm vendido na mesma... Zona Norte também, né, de Natal. Zona Norte, Oeste, todas as regiões têm tido... Onde tem oferta, tem tido venda. Como é que está o estoque de imóveis hoje, Francisco? O estoque está muito baixo. Nós, em janeiro de 2014, por exemplo, nós tínhamos 4.785 unidades em oferta, entre imóveis prontos e em construção. Todos esses números não correspondem a imóveis prontos, são imóveis em construção também. E em março agora nós caímos para 1.276, já incluindo essas 283 unidades que foram lançadas em janeiro. Então está precisando aí que tenham mais lançamentos, até para melhorar isso aí. É bom ou é ruim manter o estoque desse momento nesse nível? Eu acho que não é bom.
não é bom para a população de forma geral. Porque quanto menos oferta preço, e a né? procura continuando na mesma forma, isso termina aumentando o valor. Mas as empresas estão retomando os investimentos nos lançamentos. A gente acredita que no segundo semestre deve ser mais intensificado, porque o estoque já está bastante baixo. Desse estoque, o que é Minha Casa Minha Vida? Nesse estoque, Minha Casa Minha Vida não está bem definido, mas a gente acredita que em torno de 40% a 50% sejam unidades Minha Casa Minha Vida. Quando a gente fala Minha Casa Minha Vida, não é aquela faixa 1. A faixa 1 não há comercialização. Que é a subsidiada pelo governo, né? Isso, são aquelas faixas 1,5, 2 e 3. Aliás, em qualquer nível tem um certo subsídio do governo, né? Mas a faixa 1 é aquela mais popular mesmo, né? O que a gente chama de quase totalmente subsidiada, não é de mercado. As empresas não têm que buscar a venda dessas unidades, elas são feitos programas de distribuição pelas prefeituras que vão cadastrar os interessados e as pessoas que estão precisando desses imóveis. Há uma expectativa do setor de uma retomada mais vigorosa do Minha Casa Minha Vida por parte do governo federal? O Minha Casa Minha Vida depende muito do orçamento da União, né? Então, ele está ainda um pouco travado por causa da disponibilidade de recursos do governo federal. Isso desde o governo Dilma, a coisa não melhorou ainda no governo de Michel Temer, né? Comparado com o que se teve antes, hoje é bem menos os recursos do que a gente tinha alguns anos atrás. Mas as notícias que a gente tem é que o governo está trabalhando para melhorar esses recursos a gente espera que seja retomado. Por isso que eu perguntei, porque eu li algo na imprensa semana passada que o presidente Michel Temer quer aumentar aí o número de lançamentos nessa faixa aí do Minha Casa Minha Vida, né? Que venha, né? É onde está a maior demanda, né? As pessoas que têm menos renda, que têm maior déficit habitacional. E o governo tem que trabalhar nesse sentido, para prover a moradia para as pessoas que precisam. A Caixa Econômica Federal anunciou uma queda na taxa de juros para o setor imobiliário. Já dá para sentir o impacto disso ou ainda é cedo? Não, ela foi agora semana passada, semana atrasada, ela anunciou para uma queda de 9%. Mas logo em seguida, os bancos privados já anunciaram novas quedas. Então nós já temos aí o Santander com 8,99 e o Bradesco com 8,85, mais baixo ainda do que a Caixa. A gente espera que essa concorrência seja acirrada durante esse período, porque a poupança está sendo remunerada por um valor bem menor, né? Em função da Selic, que está mais baixa. Então, o spread dos bancos continua alto. Eles podem ainda diminuir bastante essa taxa para que o mercado seja ainda mais aquecido. O problema é a inadimplência, né? A inadimplência, quanto maior os juros, maior a inadimplência. Exatamente. Então, se você diminui o valor da prestação que os compradores têm que pagar, você diminui a inadimplência, a necessidade de mais recursos por parte do adquirente. Francisco, como é que está a empregabilidade, levando em conta os dados da pesquisa e indicadores do mercado imobiliário? Nós, em todas as pesquisas anteriores, o número de empregos vinha caindo. E nesse primeiro trimestre ele teve um crescimento de 79 unidades, 79 empregados. Então isso já é uma notícia boa, que se há uma retomada do emprego, é sinal de que as construções, os investimentos imobiliários estão retomando. Então, houve muita demissão nos últimos anos, né? Sim, nos últimos 3 anos, né? A redução foi mais de 50% do número de empregados que se tinha há 4 anos atrás. Isso que dá em números quantos mil empregados? Algo em torno de 2 mil empregados que perderam. Né? Isso é muito ruim. Houve uma reforma trabalhista, uma melhoria, uma mudança na questão da empregabilidade. Esse impacto já está sendo sentido também? Tem algum efeito positivo no setor? Não, porque o que vai realmente fazer o efeito na construção é a retomada dos investimentos, é a retomada dos lançamentos. O início de novas construções que vai fazer com que o número de empregos cresça.
mas a reforma trabalhista vai ajudar bastante nessa retomada do emprego. Isso aí a gente acredita. Para encerrar, qual é a perspectiva de lançamentos daqui para o restante do ano? Olha, a nossa empresa mesmo, nós estamos agora em abril mesmo, nós já abrimos vendas no bairro do Tirol e no bairro Nossa Senhora Nazaré, mais ou menos 227 unidades. E a gente tem notícias que outras empresas também estão com seus projetos que estavam engavetados, estão começando a tirar da gaveta e vão colocar no mercado aí, acredito que para o próximo semestre. Oxalá que isso aconteça para melhorar a nossa economia. Obrigado, Francisco Ramos, do Sinduscom. Olha, o RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Vem aí o Robson Cidadão. Veja a reprise do RN Acontece no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.